Depois da ressurreição, os discípulos não ficaram em Jerusalém esperando conforto. O Cristo vivo não era uma memória para ser celebrada em silêncio, era uma verdade para ser proclamada em movimento. A perseguição começou quase imediatamente. A cidade que havia testemunhado milagres agora respirava tensão. O nome de Jesus dividia ruas, famílias e líderes religiosos. E a missão se expandiu, não por estratégia humana refinada, mas por convicção inabalável. E Bartolomeu partiu. Ele não partiu com aplausos, não partiu com escolta. Partiu com a mesma certeza que nasceu naquele encontro debaixo da figueira. Tradições antigas apontam que levou o evangelho para regiões como Armênia, partes da Pérsia e até territórios próximos à Índia. Terras distantes, culturalmente complexas, marcadas por sistemas religiosos antigos e profundamente enraizados. Lugares dominados por cultos pagãos, templos imponentes, sacerdotes influentes e reis que não toleravam qualquer ameaça espiritual à sua autoridade. Ali, o nome de Cristo não era conhecido. E quando passou a ser, não foi recebido com neutralidade. Ele não era o mais famoso entre os 12. Seu nome não ecoava como o de Pedro. Não tinha o destaque público de outros apóstolos, mas era firme. Sua força não estava na visibilidade, estava na profundidade. Pregava sobre um Cristo crucificado e ressuscitado com clareza, sem suavizar a mensagem. Falava de arrependimento. Falava de verdade, falava de um reino que não se dobrava a ídolos feitos por mãos humanas, confrontava idolatrias, desafiava estruturas espirituais estabelecidas, ensinava que não há salvação em imagens nem em rituais vazios, mas no Filho de Deus que venceu a morte, e isso tinha preço. Relatos históricos cristãos antigos afirmam que sua pregação levou à conversão de membros da realeza. Quando o evangelho atravessa portas comuns, ele transforma lares. Mas quando atravessa portas de palácios, ele ameaça sistemas. A conversão de autoridades não era apenas uma decisão pessoal, era uma ruptura com tradições, com alianças políticas e com interesses religiosos estabelecidos. E isso despertou fúria. A reação foi rápida. Aquele que falava de um reino eterno passou a ser visto como ameaça imediata. Ele foi preso, arrastado diante de líderes, humilhado publicamente, tentaram intimidá-lo, tentaram forçá-lo a negar aquilo que pregava, tentaram silenciar sua voz antes de silenciar sua vida, mas encontraram resistência, não resistência violenta, resistência firme. Encontraram a mesma integridade que Jesus havia visto no início. Não havia falsidade em suas palavras, não havia recuo em sua fé. Vieram então as agressões, vieram as torturas. A tradição mais conhecida descreve sua execução como extremamente cruel, uma das mais brutais associadas aos apóstolos. A intenção não era apenas matar um homem, era enviar uma mensagem, era espalhar medo, era mostrar que qualquer um que desafiasse as estruturas espirituais daquele território teria o mesmo destino. Tentaram transformar sua morte em exemplo de derrota. Tentaram silenciar sua mensagem, arrancando sua vida, mas não arrancaram sua fé. Porque a fé que nasce de um encontro verdadeiro não depende de circunstâncias favoráveis para permanecer. O homem que começou como sem falsidade, terminou como sem recuo. Não negociou convicções para sobreviver. Não trocou eternidade por alívio momentâneo. Não permitiu que a dor redefinisse sua verdade. Enquanto alguns discípulos ficaram conhecidos por discursos poderosos, Bartolomeu ficou conhecido por constância silenciosa. Ele não deixou cartas registradas. Não deixou evangelhos escritos com seu nome. Deixou algo mais profundo, deixou um testemunho que atravessou séculos. Deixou igrejas plantadas em territórios improváveis.
Deixou sementes que continuaram crescendo mesmo após sua partida. Ele começou como o homem visto debaixo da figueira em um momento de dúvida e busca. Terminou como o homem visto pela eternidade, fiel até o último suspiro. Sua história nos confronta porque revela uma verdade que muitos preferem ignorar. O reino de Deus não é sustentado por fama, mas por fidelidade. Não é construído apenas por protagonistas visíveis, mas por homens e mulheres que permanecem firmes quando ninguém está olhando, quando não há aplausos, quando o preço aumenta. Alguns discípulos ficaram famosos, outros ficaram fiéis. E no reino de Deus, fama não define legado, fidelidade define eternidade. A história de Bartolomeu não termina na violência que sofreu, termina na coragem que demonstrou, termina na convicção que não foi quebrada, termina no eco de sua fidelidade, que ainda hoje inspira aqueles que entendem que seguir Cristo nunca foi sobre conforto, mas sobre compromisso. Porque no fim, impérios caem, reinos humanos desaparecem, nomes de reis são esquecidos. Mas a fidelidade de um homem que se recusou a recuar permanece registrada nos céus. Bartolomeu não foi o mais lembrado pelos homens, mas foi lembrado por Deus. E essa é a verdadeira vitória.